Olá pessoal, eu sou Janaina Marticelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. Hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de plantas forrageiras que podem ser utilizadas em ambientes alagados de várzea. Então espera a vinheta que seu vídeo já vai começar. Pessoal, a gente já falou aqui para vocês em um vídeo sobre quais são as opções de plantas forrageiras que a gente pode ter para solos arenosos. Eu estou aqui no campo agrostológico da universidade, onde a gente tem várias plantas forrageiras aqui disponíveis para que os nossos alunos tenham aula, né? Então a gente tem aqui os cultivares de pânico, a gente tem as braquiárias, a gente tem cetárea, andropógon, várias plantas forrageiras, né? Então a gente estava aqui fazendo umas avaliações com os estudantes, né, quais são aquelas que vão ser utilizadas para ambientes em que eu não tenho chuva, ou quais são aquelas que eu vou utilizar para aqueles ambientes que são mais encharcados, mais alagados. Né? Então, quais são as opções que a gente tem para esse tipo de solo? O clássico que a gente usa, que todo mundo usa, é a braquiária midícula. A gente até tem a braquiária midícula ali, mas você já sabe, agora é a época, né, que para um pouco de chover, as plantas não ficam mais tão bonitas. Embora a gente tenha o pessoal que os alunos cuidam direitinho, mas a gente não tem mais aquele vigor, né? Mas a braquiária midícula, né, cultivar comum, que seja a tupi, ela é uma planta extremamente adaptada a solos alagados. Só que o braquiário midícula tem alguns problemas. O principal, que todo mundo sabe, que é a questão relacionada ao valor nutritivo. Né? Então, dentre as braquiárias, ela tem o pior valor nutritivo. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o valor nutritivo de braquiária é pior do que de pânico. E dentre as braquiárias, ela é pior. Então, quer dizer que a gente tem um comprometimento relacionado à qualidade. Então, a gente vai ter, em alguns casos, em algumas épocas do ano, proteína de 4, 5% só em braquiário midícula. Muito difícil que a gente consiga ultrapassar 8% de proteína numa braquiário midícula. Tá? Mas ela ocupa um nicho muito importante, que é justamente esse nicho de áreas alagadas. A gente tem poucas opções. Então, na verdade, para solos em que a gente tem pouca chuva ou para solos alagados, a gente tem uma diminuição muito grande de forrageiras hoje disponíveis no mercado. Além da questão relacionada ao valor nutritivo, braquiário midícula também traz para a gente problema em relação ao estabelecimento. Todo mundo que já plantou midícula, pode até deixar a experiência de vocês aqui nos comentários, né? Todo mundo que já plantou midícula sabe que ela é uma planta difícil de pegar, ela não vem, né? Então a gente acha que ela não vai germinar, em alguns casos uma planta invasora vem primeiro. Tem até uma técnica que muita gente usa, muitos consultores recomendam, que é quando a gente vai fazer o plantio da midícula, a gente fazer junto uma marandu da vida, ou uma decumbens, né? Para quê? Para que essa planta forrageira preencha primeiro o solo e depois a midícula vem. A outra planta será preferida pelos animais, então o animal vai comer mais a marandu, por exemplo, né? Depois a marandu também no alagado não vai resistir, ela acaba morrendo e a midícula vem, né? Então essa técnica não é errada, tá? Eu não gosto muito de fazer mistura de gramíneas, mas é uma tecnologia que está chegando aí para que a gente consiga cobrir melhor o solo e que funcione. Tá? Então a nossa boa e velha midícula é uma excelente opção para áreas alagadas. E nós temos umas outras opções um pouco mais recentes, né, que seria a cultivar de cetárea tijuca, a gente está com ela aqui, a gente teve uma invasão de cavalos aqui, eles comeram a cetárea. A gente tem a cetárea cultivar tijuca, que é adaptada a solos alagados, tá? É uma cultivar que está sendo comercializada pela Matsuda, né? Eu não tenho muita experiência com ela em pastejo, eu tenho ela aqui, Matsuda fez a gentileza de enviar as sementes para que a gente tenha aqui e veja as características morfológicas dela. Então a gente vai ter a cetárea, que é uma opção para essas áreas alagadas. Além disso, a gente tem também as clássicas, né? A braquiária do brejo e o capim angola, né? Então braquiária recta e braquiária mútica, né? O capim angola é muito aceito pelos animais, é uma braquiária, mas se propaga por muda, as sementes não são viáveis. E a gente vai ter também o Tanner Grass, né? Que também é uma braquiária adaptada a solos alagados, né, que também só se propaga por muda, mas que tem um problema de acumular nitrato, que muitas vezes pode ser tóxica para os animais. Tá? Então o pessoal usa muito braquiária do brejo, mas se o animal consumir muito, né, em grande quantidade, pode ter toxidez. E existe um cruzamento natural entre elas, não foi um cruzamento desenvolvido por nenhum centro de pesquisa, aconteceu no campo, né, em que o capim angola cruzou com o Tanner Grass, a braquiária recta e a braquiária mútica cruzaram, e aí fizeram o capim tangola. Por conta deles, não é um programa de melhoramento, tá, pessoal? É um cruzamento natural. Então, o capim tangola, ele traz as características boas
tanto, né, do Angola como do Tanner Grass, mas ele não tem a toxidez por nitrato que tem a Braquiária do brejo, o Tanner Grass, tá? Então também é uma excelente alternativa e muitos animais consomem, tá? Tem relatos até de, inclusive, de cavalos consumindo Tangola, né, sem restrição. Então, na verdade, a gente tem essas 3 opções também, que quem tem essas plantas forrageiras, eu até aconselho a nem retirar para substituir, tá? Porque o mais difícil é o plantio por muda, então você já tem ela na área, é uma forrageira que tem um valor, todas elas, né? Tanto o Angola, a Braquiária do brejo, cuidado com o nitrato, né? E o Tangola, são plantas que vão entregar bons resultados em relação ao desempenho, porque elas têm um valor nutritivo melhor do que o domidico. Uma outra cultivar que a gente também tem, que está chegando agora no mercado, é a cultivar caimã. Também não tenho experiência com ela, ainda não consegui plantar ela aqui, eu já tenho sementes, que a Papalotra já me enviou, mas eu estou esperando uma época melhor para fazer a semeadura, tá? Então a cultivar caimã, ela é uma planta que é adaptada também a alagamento, tem tido bons resultados. Eu estou fazendo um experimento em casa de vegetação, né, com lâmina d'água e ela está bem. Tá? Mas também não tenho experiência em pastejo para poder falar para vocês, né, em relação a consumo, em relação a desempenho, em relação ao valor nutritivo. Eu tenho pouca experiência, mas muita gente já tem utilizado. Inclusive, se você já ouviu falar ou se você utiliza caimã, deixa aqui para a gente nos comentários para que a gente consiga então dividir essas experiências e entender um pouco melhor como ela está se comportando nas diferentes regiões do Brasil. Pessoal, então é isso, eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilhar para que esse vídeo possa chegar ao maior número de produtores. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.